Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao segundo vídeo do nosso Hands-On. Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, ao projeto que a gente já estava construindo no último vídeo. Para quem não viu ainda, né, se você quer seguir uma sequência junto com a gente, dá uma olhada no vídeo anterior. Mas basicamente a gente criou duas telas, né, já deixamos aqui prontos as telas de login e da home, né, que são a base do nosso projeto, que eu estou mostrando aqui para vocês. E hoje a gente vai estar dando continuidade e criando a tela de perfil e a tela de detalhes das séries. Eu já vou deixar aqui o simulador rodando, né, para a gente conseguir ganhar um pouco de tempo. E basicamente hoje a gente vai trabalhar em cima um pouco mais do layout, né, do nosso projeto. E a primeira coisa que a gente, né, precisa fazer, né, é criar uma nova View Controller, que vai ser onde a gente vai trabalhar, né, em cima para criar o nosso layout, né, da tela de perfil. Então, já coloquei uma nova View Controller aqui no nosso storyboard. A gente vai começar a customizar ela, deixar no padrão que a gente já vem trabalhando, né. Mudei aqui a cor do fundo, né, para deixar o fundo que a gente já tem utilizado nas outras telas. Bom, nosso simulador já terminou de rodar, né, então é sempre bom já deixar rodando no início. Vamos aqui colocar uma imagem. Essa imagem, né, vai ser a imagem do usuário, né, então ele poderia colocar uma foto ou tirar uma foto, né, junto com a câmera e deixar essa foto, né, como perfil e poder utilizar essa foto, né, para realmente se ver ali. Bom, uma coisa que a gente precisa mudar também vai ser as conexões depois, porque atualmente, né, como estou até mostrando aqui para vocês, a nossa conexão está vindo para a home, né, então para a gente conseguir visualizar a tela de perfil, a gente vai mais para frente ter que mudar essa visualização, né, tirar da home e colocar na de perfil. Mas antes disso, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com a nossa tela. Então, a primeira coisa a gente vai customizar as informações, né? Então vamos colocar aqui alguns campos de texto, que seriam as labels, que vão ser as informações, né, para o nosso usuário, né? Então a gente já tem aqui um princípio, né, dessa tela, né, que vai vir aqui a partir do login, e a gente pode, até falando um pouquinho do que a gente já fez, né? Na tela de login a gente utilizou a Stack View, né, para conseguir deixar um alinhamento melhor e não precisar ficar colocando constraint em todas as labels, né? Então a gente vai trabalhar mais ou menos no que a gente já tem feito, né? Então arrumando aqui as constraints da imagem e agora a gente vai colocar de uma forma diferente, né? Ao invés de criar uma Stack View, a gente vai vir aqui na parte de baixo e fazer esse embed in, né, que é basicamente a gente colocar os nossos componentes selecionados dentro de um novo componente, né? Então o que a gente fez aqui foi colocar, né, as labels, dentro de uma stack. Agora a gente está centralizando ela, a stack view, e colocando aqui os espaçamentos, né. Vou mudar um pouquinho aqui para conseguir deixar uma distância melhor entre a imagem e as informações. E aqui a gente vai deixar um padrãozinho, né, nome, idade e e-mail, né, que vão ser as informações ali do nosso usuário. Essas informações poderiam vir de banco de dados ou do Firebase, e fazer, né, o login com o Firebase, mas isso fica para uma outra aula também. Mas é um exemplo do que a gente poderia fazer, né, para consumir esses dados. Bom, a gente vai criar também um botão aqui na parte de baixo, né? E esse botão basicamente ele vai funcionar como logout. Então a gente pode deixar ele no mesmo formato que a gente já tem trabalhado ali do login, né? Então tá bem alinhado, né, com o que a gente já fez e deixou ali um botão no login, e esse vai ser o nosso logout, né? Basicamente o logout ele é feito, né, para você conseguir sair do aplicativo, né? Então da mesma forma que você consegue entrar, você consegue sair. Vamos colocar aqui uma imagem, né, que vai ser a imagem onde seria a fotinho do usuário, vamos deixar aqui uma pessoa. E como eu falei antes até, vamos mudar essa questão da conexão, né, e vamos passar essa conexão direto aqui para a tela de perfil, né? Então o clique agora do login, ao invés dele ser direcionado para a home, ele vai ser direcionado para a tela de perfil para a gente conseguir visualizar ela aqui no nosso storyboard e também no simulador. Bom, já conseguiu ver ali
Só que a gente ainda não criou uma função para o logout, né? Não está acontecendo nada no clique. Então vamos criar primeiro uma classe, né? um código para essa tela. Vai ser a nossa perfil view controller. Sempre lembrando, né, que a gente precisa colocar aqui na classe, né, qual classe, né, que a gente acabou de criar. Né, toda view controller, quando a gente cria ela do zero, ela precisa, né, dessa referência para conseguir fazer as vinculações, né, conseguir associar os componentes, né, do storyboard que estão sendo utilizados ali na view controller e o código. Né. Então vamos aqui associando agora, né, então vou colocar aqui no view, nome label, idade label e e-mail label. Né. Esses são os campos de texto que a gente tem e de imagem. No logout a gente não vai colocar o componente, a gente vai colocar só a ação. Então eu vou deixar aqui no logout taped, né, que vai verificar o que seria o clicado, né, que vai verificar o clique, né, em cima do nosso botão. Né. Então a gente vai colocar um print aqui, né, algo simples, para conseguir ter essa visão, né, do botão realmente sendo clicado. Vou rodar novamente, e aí a gente consegue já ter uma resposta, né, do próprio aplicativo, um feedback, né, de que aquele botão está sendo clicado e está funcionando a função, né, para a gente não simplesmente criar a função e sem saber se aquilo tá funcionando ou não. Bom, clicando aqui no logout, já retornou ali para a gente o print, né? Então no console é legal isso porque né, o pessoal chama muito de debug, né? É o nome utilizado, que a gente consegue debugar, né, verificar se está tudo válido, se está tudo funcionando, né, dentro do nosso aplicativo. E agora, ao invés da gente deixar o print, a gente vai criar uma função de dismiss, né? Então, ao invés de fazer o retorno, né, o dismiss, o fechamento via back, né, via aquele botão na nossa navigation, a gente vai fazer esse dismiss via botão na nossa view controller, né? A diferença é que a navegação cuida, né, como eu até expliquei na primeira parte, a Navigation Controller ela cuida, né, ela é a prioridade, né, que cuida dessa questão das navegações, né, entre as telas. Então toda essa modificação entre as telas fica do lado dela. Bom, aqui nosso dismiss ele não está funcionando, né, e eu vou até ver se eu não estou colocando nada errado aqui com relação a fechar, né, a tela. E realmente não, vou deixar aqui um breakpoint porque até agora há pouco estava funcionando normalmente, e estava printando também, então vou colocar aqui um print para a gente conseguir debugar e ver se isso está funcionando ou não realmente. Sim, aparentemente está ok, está rodando no simulador, mas não, a princípio não deveria ter nenhum erro, né, em cima disso. Aqui tinha acabado de rodar o app e estava retornando normal. Bom, bateu aqui no nosso breakpoint, caiu um fechar também e não está fazendo uma ação, não está fazendo o fechamento da view. Isso acontece porque a função que eu estou utilizando ela não é a função correta, né, para fazer isso, o dismiss, por mais que seja um nome. Quando a gente está falando de empilhamento, né, com a Navigation Controller, a gente precisa utilizar essa função, né, que é o Pop View Controller, que ele basicamente vai passar a informação para a nossa navigation e vai fazer ali o fechamento dela. Basicamente como se fosse o clique do back, só que associado, né, ao botão ou à função que a gente espera fazer ali. Bom, e aí mostrando essa questão da diferença, né, entre o back e o botão que a gente tem, né, então aqui na hierarquia a gente consegue ver o empilhamento, né, das telas, então a gente tem a nossa tela de perfil e a gente consegue ver a diferença, né, entre a navigation e a tela. Então a navigation ela fica por cima ali, né, ela tem uma prioridade, né, em relação à view controller, né, porque ela vai controlar, né, e o nosso botão vai ficar associado também, né, a mesma função que seria o back.
E aí a gente consegue separar nesses pontos. Bom, nossa tela já está indo, já está retornando também, então tá ok, né? Conseguimos fazer essa primeira parte, não estamos usando o back, que a gente pode até remover mais à frente, e dar um hide, né, na nossa Navigation Controller e deixar somente o back pelo botão. E agora a gente vai retornar, né, o show, né, retornar a visualização para a nossa home e vamos para a nossa tela de detalhes, né? Então vamos para a nossa segunda tela. Então no mesmo formato, né, a gente acabou de colocar ali no storyboard uma nova controller, criando aqui um arquivo novo, caiu na parte errada do projeto, mas já está ok. Então criamos aqui o nosso arquivo de detalhes view controller, né? Então já vamos deixar aqui o mesmo padrão que a gente já tem trabalhado, um background preto, vamos colocar aqui uma imagem, né, que vai ser a imagem, né, da série. Então cada série, né, que for selecionada vai mostrar a imagem aqui no topo. Colocamos aqui as constrantes principais, né, de espaçamento, né, e vamos colocando aqui a altura. A imagem é sempre importante a gente lembrar que precisa ter pelo menos uma referência ou de altura ou de largura, né, dependendo de como a gente quer colocar ela na tela. E vamos colocando aqui também as informações que vão aparecer da série, né, seja ela nome, descrição, né, que normalmente toda a série vai ter. Né, então a gente precisa deixar os campos já prontos, né, para que essas informações da série possam aparecer. No mesmo formato que a gente já tem trabalhado, né, então ao invés de deixar os campos e definindo, né, cada campo ali, cada constraint, a gente vai deixar uma stack view e essa stack vai ser responsável pelo espaçamento e o cuidado de cada campo também. Bom, aqui a gente não associou, realmente para conseguir lembrar, a importância, né, de conseguir associar o nosso código e vincular ele à nossa camada de view controller, senão a gente não vai conseguir fazer essas conexões e automaticamente a gente não consegue atualizar as informações, né, de nome, imagem, então a gente não consegue fazer nada no aplicativo sem conseguir fazer a conexão. Bom, por enquanto a gente vai manter só esses três, né? Seria a imagem da série, o nome e também aqui a descrição. Esses vão ser os campos que a gente vai estar utilizando. Agora a gente precisa fazer alguma forma de ir da home para a nossa tela de detalhes. E a gente vai estar utilizando essa função aqui que é o prepare. Basicamente o prepare sig ele funciona, né, no mesmo formato que a gente está utilizando ali do show, né, de mostrar uma nova tela. Só que com ele a gente consegue passar informações entre uma navegação, né, entre view controllers, né, utilizando a navegação. Então, quando eu vou fazer um SIG para uma outra view controller, eu consigo passar qual é a tela que vai ser de destino e o que essa tela precisa receber, né, no destino dela. Então, aqui a gente vai estar usando um código aqui padrão, né, para fazer esse tipo de função de prepare. Bom, vamos então atualizando aqui as informações, né, colocar aqui a nossa classe que vai ser utilizada, que é a detalhes view controller, e o nosso identificador, que é o tela de detalhe. A gente já deixa comentado essas coisas aqui embaixo que a gente não vai precisar. E aqui na nossa collection view, a gente precisa chamar uma outra função, né, um outro protocolo, que ele identifica, né, qual célula, né, foi selecionada pelo usuário e passa esse feedback para a gente, que é o did select item. Ele é muito importante porque sem esse feedback, né, sem essa resposta de qual célula foi selecionada, a gente não sabe o que foi selecionado, né? Então o nome, que seria o nome da célula, a descrição, por aí vai. A gente não consegue ter uma noção do que a gente pode utilizar mais para frente, né? Então aqui no nosso main a gente vai precisar criar uma célula customizada, né? No caso do table view a gente tem já uma label já criada, né? Mas no caso da collection não, então a gente precisa pelo menos criar uma célula customizada para começar a colocar essas informações dentro da nossa célula.
Vamos vincular aqui no código também, né? Nossa Custom Collection já está pronta. E vamos colocar também uma label aqui, centralizar ela na nossa célula, que vai ser a label que vai receber um nome, né? Por enquanto que a gente vai estar utilizando, né? Então vou estar deixando aqui nossa label com number label, né? Por enquanto vamos deixar com esse nome. Explicando só um pouquinho sobre o Wake from Nib. Basicamente ele é a função semelhante, né, ao view de load. Então ele é a primeira função chamada aqui na nossa célula. Então se eu quero fazer alguma alteração de layout, alguma coisa assim, e deixar na camada da célula, passaria por aí. Como a gente vai passar um dado, né, e a gente precisa passar ele por parâmetro, eu vou criar aqui um setup. Esse setup vai estar recebendo um texto, né, e vai estar colocando esse texto na nossa label. Por enquanto esse texto vai ser um int, né, que vai ser um número. A gente vai estar criando uma listinha de números para conseguir colocar isso de forma ordenada, né, na collection view. Basicamente eu fiz aqui uma concatenação, né, então eu transformei o nosso int, né, num texto, numa string, utilizando concatenação, bem padrãozinho assim do Swift também. Voltando aqui para a nossa view controller, a gente precisa associar no código, né, que a gente quer chamar realmente a custom collection view cell. Então a gente tem que deixar isso claro pro projeto, né, pro código, senão ele vai tentar identificar uma célula padrão, né. E mesmo se essa célula não estiver funcionando, né, ou se ela não tiver sido criada, se ela não tiver com o reuse identifier correto, aí ele vai retornar uma célula padrão, que é a yCollectionViewCell. Vamos criar aqui o nosso setup. E na hora da gente passar um número, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma lista, né? Então, basicamente, mais para frente, a gente vai ter uma lista de séries, né? E por enquanto, a gente vai ter uma lista aqui de números. Então, criando aqui uma sequência numérica, né? Contando de 1 até 10. E a gente estava colocando os números na mão ali, né? A contagem de números dentro da collection. Agora a gente vai colocar a lista de números.count, né? Que basicamente retorna a quantidade de números, a quantidade de itens, né? No caso, a gente tem na nossa lista, né? No nosso array. Um array pode ser uma lista de números, uma lista de nomes, uma lista de objetos, por aí vai. Por enquanto a gente vai deixar com números mesmo. E aqui na parte do setup a gente vai fazer o lista de números e passando o indexPathItem, ou seja, cada vez que ele identificar uma célula, ele vai passar um número diferente para essa célula de acordo com a nossa lista, né? Deixar isso aqui comentado para a gente conseguir rodar, né? E conseguir ter uma primeira visualização dessas alterações que a gente fez, que são muito importantes, né? A gente precisa realmente customizar a nossa célula e customizar os pontos, né? Que a gente já vai vendo aqui como vai ficando, para não ficar tão perdido lá na frente. Bom, a gente já tem nossa collection aqui, já está passando pelos números e vou estar mostrando para vocês também como funciona essa questão da lista, né? Então aqui no nosso number of items, eu vou debugar só para vocês verem aqui, vou dar um PO, né, que é um print off na nossa lista de números, e vou mostrar para vocês aqui como um array funciona. Então o array ele começa em 0, né? Então ele vai fazer ali uma contagem de 0 até 9 e ele tem 10 itens, né? Então se eu der esse print em cima da lista de números .count, ele vai retornar para a gente que ele tem 10 números, né? E é interessante porque a gente também consegue retornar um número que está ali, né? Então utilizando o indexPathItem, a gente consegue saber qual o número que está aparecendo, né, na nossa lista, na ordem, né, que a gente chamou. Isso é muito bom porque assim que a gente consegue passar referências, né, de objetos para a nossa célula e para outras telas também, e acaba facilitando bastante. Bom, a gente vai alterar agora a nossa lista de números e a gente vai mudar ele para uma lista de nomes, né? Então vamos mudar aqui para string. Fazendo isso já dá uma quebrinha aqui no código, né? Na parte dos itens não tem problema, mas aqui no nosso setup a gente está esperando um valor inteiro, né? Um int, um numérico. Então a gente altera ali para string e
provavelmente o código já vai estar pronto, né, esperando uma lista de strings, né. A gente precisa realmente passar qual a referência que a gente está esperando, né, para que o código não quebre, não compile, né, no caso. Beleza. Aqui o count funcionando da mesma forma, né, vai retornar para a gente o número 3. E a nossa lista de números tem 3 elementos, né, que é a Ana Luísa, o Luigi e o Heitor, né, são 3 nomes ali. No caso eu ainda não tirei a concatenação, né, da nossa célula, então ele está puxando ali um número antes, né, a palavra número. Então tá número Heitor, número Ana Luísa e por aí vai. Bom, a gente já conseguiu criar a lista e é interessante observar que mesmo se a gente multiplicando aqui, né, na nossa lista, a Collection View ela é muito responsiva, né? Então quando a gente está mexendo com uma grande quantidade de itens, utilizar a Collection é muito bom porque ela vai se reutilizando e a gente não perde memória e a gente consegue reaproveitar muito mais o código do que fazendo com uma view, né, um outro componente que teria que ser chamado toda vez ali e acabaria quebrando muita memória. Bom, vamos fazer a questão da ação, né, finalmente. A gente começou pela ação, mas teve que dar uma paradinha ali para customizar a nossa célula. Indo aqui para o Perform Sig, né, a gente está retornando qual a célula, né, que está sendo clicada ali pelo IndexPath, né, e a gente vai passar essa célula lá para dentro. A gente precisa criar um identificador, né, um identifier, ele precisa estar igual, né, ao nosso identifier do Prepare nesse Perform Sig. Por quê? O Perform Sig ele vai ver essa setinha aí que a gente vai criar agora no main, né, que vai ser a nossa referência de mudança, né, de tela entre a home e a tela de detalhes, né? Então a gente precisa passar a mesma referência tanto na main quanto na nossa collection view, né, que vai ser o clique, quanto esperar, né, o identificador aí também, porque vamos supor que você tenha uma tela que tem 3, 4 identificadores e você precisa passar dados para cada um deles, né? E todos saem da home. Então você precisa identificar, né? Você precisa passar a identificação de cada um dos cliques para que nenhum deles se perca, né? Mostrando aqui nosso projeto, né? Já está realmente indo para a tela seguinte. Então quando tem ação do usuário, ele já está fazendo o destination ali, né? Para conseguir ir para a próxima tela. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho nessa parte do dado em si, né? A gente passar um valor, né, entre a tela da home e a tela de detalhes. Bom, primeiro a gente vai criar aqui o nosso let, né, que vai ser o nosso valor que vai receber, né, o valor da home. E agora a gente precisa criar, né, o nosso código dentro do Perform Sig para passar esse dado. E é interessante porque a gente vai precisar pegar a partir da nossa lista, né? Então, a partir da nossa lista de números, a gente precisa pegar essa referência e passar para um nome, né? Tem várias formas de você conseguir fazer isso. A gente poderia estar utilizando o sender, poderia estar passando, né, a célula, que é o formato que a gente está fazendo, mas que não fica tão apropriado, né? Porque pensa comigo, a gente tem o identificador da célula, né, o IndexPath, mas a gente também pode passar ele diretamente. Ao invés da gente passar a célula, sendo que ela não vai ser utilizada na próxima tela, a gente pode simplesmente passar o identificador da célula. Então, por exemplo, a gente tem uma lista com 10 células, né, e a primeira foi clicada. Eu não preciso passar os dados da primeira célula, eu só preciso passar o identificador dela. E aí eu pego usando esse identificador, eu pego o componente, né, eu pego a minha lista, né, a lista de números, e valido qual o número ou qual o nome, né, que está naquela lista, naquela posição. Então, como dei o exemplo, o primeiro número, né, o primeiro nome foi selecionado, a primeira célula. A partir desse momento, quando há o clique, a gente passa essa referência que foi selecionada, né, o primeiro, e a gente verifica na lista de números qual é o nome que está na primeira posição, né, do nosso array.
E aí, esse nome é o nome que a gente passa para a tela seguinte. Fica muito mais fácil do que a gente passar a célula para a próxima tela, sendo que a gente não vai precisar utilizar ela, né? E a gente acaba perdendo um pouco de tempo e também um pouquinho de código. Bom, aqui a gente acabou tendo um crash, né? Então nosso código acabou falhando aqui em algum ponto. Bom, pelo menos na questão da mudança de tela, né? Já estava funcionando antes, então não deve ser por conta disso. Então, avaliando aqui na parte de baixo, a gente está no prepare, a gente está esperando, né, que o nosso sender, né, aquilo que a gente está recebendo, seja a célula, né? E no nosso envio do did select, a gente estava enviando o indexpath. Então a gente estava esperando que a nossa célula, né, fosse enviada, mas a gente estava passando o nosso indexpath, né, o índice que foi selecionado, como eu tinha explicado antes. É isso que acabou dando um erro e agora está resolvido. Bom, agora aqui na nossa tela de detalhes, né, a gente colocou ali o texto, né, do nome label, e agora a gente vai receber esse texto vindo, né, da tela da home, né? Então a gente já está recebendo, passando, né, isso para a tela de detalhes e colocando também na tela. Então a primeira label já está sendo alterada, né, conforme a gente vai selecionando os objetos, né, na nossa collection view, vai funcionando ali, já passando esse dado. E é isso, pessoal, finalizamos aqui a segunda parte, né, do nosso hands-on. Fizemos ali a tela de perfil e também a nossa tela de detalhes. Muito obrigado, né, por ter acompanhado até aqui e espero você na terceira parte do nosso hands-on, onde a gente vai estar falando sobre consumo de API. E é isso, bora desenvolver!